Criminosos estrangeiros presos no Brasil podem ser enviados de volta aos países de origem. As regras estão previstas nos acordos de extradição. Veja como funciona esse processo no quadro Direito Comparado. A Constituição Federal garante que o brasileiro nato não seja entregue pelo governo a outra nação para cumprir crimes cometidos no exterior. Mas a regra nem sempre é a mesma para estrangeiros que vivem no Brasil. Se forem condenados no país de origem e o crime for previsto aqui, eles podem ser extraditados. Mas a condenação não pode ultrapassar a pena máxima de 30 anos prevista no Código Penal brasileiro. A grande pergunta vai ser efetivamente com relação ao cumprimento da pena. Ou seja, ele pode ser extraditado e lá dado a ele uma sentença de 100 anos. Mas, se o cumprimento da pena se der dentro dos princípios brasileiros, a extradição pode ser levada adiante. Se não for cumprido os princípios brasileiros, aí sim nós não extraditamos, como por exemplo, pena perpétua. Nesses casos também não se extradita. Para que uma pessoa seja mandada de volta, também é necessário que o país de origem tenha um tratado de extradição com o Brasil. Hoje, 22 nações têm esse acordo, entre elas a França e o México. Segundo o Ministério da Justiça, atualmente 32 brasileiros que cometeram crimes aqui estão presos em outros países. A maioria deles está no Uruguai e em Portugal. Enquanto isso, 52 estrangeiros aguardam julgamento pela Justiça brasileira. Para que a devolução à pátria aconteça, o processo deve passar por um trâmite legal. A Embaixada do país solicita ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil o retorno do acusado. O pedido é repassado ao Ministério da Justiça, que em seguida encaminha ao Supremo Tribunal Federal. Quando o caso chega ao STF, o ministro relator expede uma ordem de prisão e o estrangeiro fica sob a guarda da Suprema Corte. Após interrogatório, abre-se o prazo da defesa. Depois, a Procuradoria-Geral da República emite um parecer. O processo volta para o relator. O plenário da Corte verifica os critérios para a extradição. Depois, o caso é enviado para o presidente da República, que dá a palavra final. Mas todo esse trâmite nem sempre é necessário em outros países. A extradição em território nacional, por exemplo, é dada garantia ao advogado de se fazer a sustentação oral no pleno do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um dos maiores direitos consagrados pelo Supremo Tribunal Federal a uma parte, que é o direito de sustentar pelos 15 minutos no pleno, é garantido no processo de extradição. Em outros lugares do mundo, como nos países, por exemplo, a Suécia, Noruega, você não tem essa processualização.